um setor, vão tentar protestar contra os aumentos, vão protestar contra as queimadas, vão protestar contra demarcações. E a gente não vê agoristas no meio desse movimento, entendeu? Tá criticando os agoristas, dizendo que não são anarquistas de verdade. Ações práticas. Que é o tema é isso. Pessoas que estão defendendo o legado de Stalin, mas estão lá, entende? Aí você fala assim, não pode deixar essas pessoas estarem lá porque eles vão... Eu sei historicamente o que aconteceu, mas tem muito trotskistas e stalinistas que eu conto essas histórias e nem sabem, eles nem leram. Eu falo, foi assim? Foi. Mas eu reivindicava o Trotsky. Caramba, mas o Trotsky fez isso, fez. Caramba, mas e aí? Não sei, eu só sei que foi assim. Eu sigo a lei do Chicó. Sabe a lei do Chicó, né? Do Alto da Compadecida? Eu não sei, só sei que foi assim, mano. O mundo material é assim, velho. A minha pergunta aqui, agora, e a ética voltar para um aspecto muito importante. Vamos falar de uma das principais revoluções. A Revolução Tá, fala. Agora que, em especial, eu quero conversar sobre o aspecto anticlerical. Eu imaginei, agora que você falou que catou aqui, tá, vai. Parece que há não apenas uma erupção de violência específica após uma revolução anarquista, como parece que há uma série de rejeições específicas a um conjunto de coisas que não está diretamente associado à estrutura do modo de produção. E aí nós temos a noção anticlerical muito forte, nós temos a noção da família muito forte, através de normas gerais específicas, chegou-se a abolir o casamento. A noção de que institucionalmente não estava mais ninguém casado. As pessoas poderiam estar juntas, mas elas não estavam efetivamente casadas. E teve mais uma coisa que aconteceu, eu esqueci. Mas são três pilares dessa estrutura, eu esqueci o terceiro, vou lembrar depois. Mas são esses três pilares que demonstraram que a revolução anarquista, ela iria para muito além da própria noção da troca do meio de produção. Tô brincando. Do órgão de produção, perdão. Não, os meios de produção... O Miorinho é muito fofinho, né? Esse, aliás, é uma parte do estudo da ideia do pensamento pós-moderno dos anos 60, tá? Então, assim, de novo, como eu estava falando, na questão anterior, não temos agoristas participando do passe livre. Eu tenho cutucado até os liberais para irem, tá? Colam, participem. Aí colam esses grupos, né? E isso aconteceu na Guerra Civil Espanhola também. Participaram grupos comunistas junto dos movimentos anarquistas durante a Guerra Civil Espanhola. A gente tinha um general Franco, que era fortemente ligado às instituições religiosas. As instituições religiosas tinham fuzilamento de trabalhadores atrás das igrejas, certo? Não teve... Assim, você pode falar assim, eles são anticlericais. Imagina que você tem uma igreja que está apoiando fuzilamento atrás da igreja. É muito difícil, numa questão de ética subjetiva, transcendental, eu perdoar essas pessoas que estão fuzilando as pessoas atrás de uma instituição religiosa cujo pilar seria um sujeito que diz para dar outra face. Mas aí lá, a outra face é a vida das pessoas. Então, assim, eu vejo que essa reação que aconteceu nas pessoas que estavam na guerra civil botou Jesus no meio. Tem muito a ver com as condições em que estavam organizados. A anarquista Maria Lacerda de Moura, no Brasil, quando ela escreve Fascismo, filho dileto do capitalismo e da igreja, ela estabelece que justamente essa correlação entre o capital e a igreja que tem sido fortalecedora do Estado que a gente está. Então, por isso, para mim, é muito estranho quando você coloca assim, a igreja, eu tenho a igreja e tal. Esse tipo de elemento, como a igreja está hoje, por exemplo, como Estado, eu até entendo, não faço isso por uma questão transcendental. Mas, historicamente, é muito difícil que essas pessoas não fossem reagir dessa mesma forma, com relação ao sacerdócio e ao clérigo. Quando a gente fala com relação ao modo de produção, ele não é a única questão para o anarquismo. A questão é o autoritarismo, que ele pode estar presente, inclusive, nas relações patriarcais que a gente estava começando, as questões de gênero, a questão de casamento. Aboliu-se o casamento, mas por que as pessoas não podem ainda continuar se casando em algum lugar? Ninguém proibiu elas de fazerem isso. O processo da Revolução, inclusive, espanhola, ele é extremamente complexo, ao ponto de as mulheres se sentirem ali dentro, depois da Revolução estar sendo organizada, elas terem que criar o grupo das mulheres livres, porque elas sentiam que os homens falavam, você está faltando mulheres, aqui a gente está em 4, mas enfim, vai falarem bastante aqui no podcast. Falarem e elas não se viam representadas. Depois do processo revolucionário, depois elas estarem dividindo os meios, elas estarem produzindo coletivamente. Então, assim, eu vejo... E aí, querem comentar alguma coisa? Cara, esse maluco aí, ele tá de brincadeira, né, velho? Porque na Guerra Civil Espanhola, o que teve de religioso assassinado, né, velho? Tipo, teve freira queimada viva, véio. Teve padre executado no altar, tá ligado? Você tá de brincadeira comigo, né? Tipo, igreja profanada, sacrário arrancado, teve todo esse tipo de merda, velho. Tá ligado? Ele tá mentindo. Bolou? Não, bolei. Bolou, né? Bolei, né? Energia negativa, não gostei. Carneiro, algum comentário? Eu acho que esse cara aí só quer uma namoradinha. Olha. Eita, mas olha o Mioras aí, o Mioras tá respondendo. Vamos ver. Vamos ver. Aquela antiga frase muito repetida pelos anarquistas. Como que é? Livrar das... só estarei feliz quando as tripas do último rei foram usadas para enforcar o último padre. Sim, que não é dos anarquistas, né? Da Revolução Francesa. É utilizado com veemência pelos anarquistas. Inclusive, já te ouvi repetindo algumas vezes. O cara vai achar que vai pegar o Miorinho errado, rapaz. Inclusive, deixa eu pontuar bem. Isso. Brincadeira comigo, cara. Há essa noção, claro, de que existe uma quebra. Não só existe uma série de processos inquisitoriais, e você repete muito sobre a Inquisição. É a sua principal objeção contra a Igreja Católica. Espero que seja a sua também. Esse maluco, eu vou passar meu pau na cara dele, meu irmão. Vou passar meu pau na cara dele, tá ligado? Porque ela não faz continuar falando desse jeito. Porque, do meu ponto de vista, da forma como eu trato essa questão... Só eu posso conversar com a Inquisição pra virar um tipo de armadilha contra mim, mas você não pode entrar com fé pra falar da Inquisição. Fale para o mundo. É porque o que acontece? Se a gente trata a Inquisição, a gente vai tratar de um paradigma de uma pessoa não religiosa para uma pessoa religiosa.
Sim. E a gente tá esquecendo que existe Olha a elegância do princípios Meurinho, que a cara. Inquisição seguia. Uma delas é que ela serviria a católicos. Certo. Para você ser católico, você precisava ser batizado. E a igreja condenava o batismo forçado. Certo. E você precisava Porque aceitar... o bebê aceitava, no caso. Quê? Os bebês aceitavam o batismo, é isso? Não, mas você poderia deixar de ser católico. Ah, tá. Então, a possibilidade de sair, efetivamente, da Isso foi uma das coisas que mais me demonstrou que esse cara é burro, velho. Sim. Juro pra tu, velho. Se o bebê não tem capacidade de decidir, alguém tem que ter por ele. Sim. O bebê, olha, eu tô doido. Tá? O bebê escolheu não ser batizado também? Como é que foi? Tá Qual ligado? a decisão que vai tomar, né? Alguém tem que tomar. Alguém vai tomar a decisão. A criança vai comer. Sim. A criança não. A criança não tem capacidade de escolher comer. Ela diz que tá com fome, mas ela não toma ação de escolher comer ou não comer. Sim. E aí dar comer também seria um ato. Dar de comer pra criança também seria um ato antiético. Dar banho na criança é um ato antiético. Dar banho, fazer um monte de coisa. Cuidar da criança é antiético. A gestação é antiética. Porque a criança assinou um contrato pra nascer. Mas isso que esses anarquistas defendem destruição de tudo, velho, que existe. Eu juro pra tu. Tu viu ele falando da Guerra Civil Espanhola? Não, que matava os outros e aí até as mulheres depois se separou porque ele tava vendo que não dava. O quê? Eu tava até falando ontem que o cara disse que tem o canal dele pra explicar o anarquismo há 18 anos. Eu até me pensei, o cara tem um canal há 18 anos pra tentar falar sobre dar o custo pra rola. Finalmente é isso que ele Caralho, 18 anos pra isso, meu amigo. Até o Foucault escreveu sobre outras coisas. Chegava e dá o cu, mas escreveu sobre outras coisas. Mas é cara do ateu, qual o problema do batismo? Para o ateu não é só água? Sim, dá banho na criança. Estou dando mamadeira nesse momento. Ato antiético, segundo esse imbecil. Caramba, ele tá ficando... Depois da... Ele tomou 3 anestesia geral. Caraca! O Portuga que trabalha pra gente tomou 25. Nem existe mais, não tem nem selfie. 25? O que ele tem? Ele teve muito Anestesia problema geral? desde a infância até... Negócio, teve muito problema de saúde. Teve que passar... Ele rejeitou a personalidade. Não, não tem, é um monte de seringa a personalidade dele. Os neurotúbulos dele é muito seringa, assim. É um monte de anestesia geral passando. Caraca. 25 de São Ventuga de Junivana. Caraca, velho. O Tuga, ele dorme, ele é resetado. Dormir pra ele é anestesia geral. Todo dia ele acorda melhor. Acorda bem, nem sabe o que aconteceu. Caraca, que doideira, velho. O cara é o Windows Update. 25? Uma boa notícia pra servir esse negócio de anestesia geral mudar a personalidade. Eu não disse que muda a personalidade. Tô dizendo que interfere e não dá pra saber se é a mesma pessoa. Depois pesquisa aí. Hammer off. Anestesia em inglês. Neurotúbulos. Stuart Hammer. Entendeu? Procura aí. Siso nem precisa de anestesia geral, de fato, não precisa. Deveria. Pra resetar o Miorim. Imaginou? O Miorim acorda sem língua presa? O que é pior, 25 anestesias gerais ou 25 doses de Pfizer? Cara, eu acho que são análogos. Um fica sem DNA e o outro fica com o selfie todo doido. Acho que dá no mesmo, velho. Acho que são analogamente iguais. Espero ter respondido. igreja. E esses indivíduos preferiram morrer como parte específica da igreja do que não. E o que acontece? A igreja não matava as pessoas. Iam fazer o Estado. Ah, sim. Porque o que se fazia era remover a proteção da igreja. Era isso que se fazia. Sem a proteção da igreja, aí sim eram estabelecidas penas seculares. Mas a visão que a igreja tem hoje é muito clara. A igreja é contra, sempre foi, na verdade, contra a conversão forçada. Certo. E mais do que contra a conversão forçada. A igreja acredita na liberdade de consciência hoje. Certo. A igreja Hoje. defende desde o Concílio Vaticano II a liberdade de consciência. Ah, mas isso é histórico, a gente tem que ter uma Não, mas consciência... haviam figuras específicas, mas é muito simples. São Francisco de Assis parece ter sempre defendido a liberdade de consciência. Sim, na época dele. a partir Nós da temos época dele. ali uma série de A exemplos. última ao longo da carta história. de São Francisco de Assis nem foi aceita pela Igreja Católica. Um pouco depois a gente teve calvinismo, luteranismo. Mas nós temos uma série de exemplos históricos de figuras que, de uma forma ou de outra, defenderam uma forma de liberdade de consciência. Nós temos Molina, nós temos o próprio São Francisco. Pelágio. Tá. Mas o pelagianismo seria condenado aqui. Sim, é por isso que eu tô citando. Mas o lance é, porque mas porque essa doutrina em específica não teria sido condenada dessa forma, né? Até porque ela passa a ser adotada depois. Pelágio não foi condenado por causa de liberdade de consciência, não, porra. Foi por negar o pecado original, seu filho de uma chocadeira, porra, meu irmão.
Vamos lá. Eu vou abrir essa live aqui e vou dizer, vai, Mioras! Vou abrir essa live aqui. Miorim versus quem? Glaucio. O nome do maluco é Glaucio. Glaucio Gonzalez. Glaucio Gonzalez. Será que ele é parente do Speedy Gonzalez? Eita. Salve aí pro seu primo. Vou dar o voto. Ó, essa galera é muito filha da puta, velho. Quem está ganhando aí 65% Glaucio Gonzalez, a galera, tipo... Ele está ganhando o debate. Caralho, velho. São de brincadeira, né? Broxa. Pra caralho. Caralho, velho. E o debate? Aqui, ó, ao vivo. Ó, Deixa eu ver o comentário. aí tem os protestantes torcendo aqui, né? Que falou de igreja e inquisição. Quando, tá vendo, ó? Quando é pra bater, quando é pra se rebelar contra a igreja católica, junta todo mundo. Sim. Pois é. Alguém traduz o que o meu está falando. Pô, vocês são analfabeto mental, né, A velho? galera é muito jumenta, A galera velho. não é analfabeta, não consegue pensar, velho. Não. E outra, o Miorim tem todo um cuidado. O Miorim tem todo um cuidado em escolher as palavras dele, tá ligado? E o outro lado sempre é o espalha-bosta da estrela. Por exemplo, eles já não estão mais falando do assunto original, porque o maluco trouxe Inquisição, trouxe um monte de coisa. O cara, é a estratégia do arenque vermelho, né? O cara chega, o cara chega com peixe podre, tá ligado? Tipo, aí o cara, porra, meu irmão, o cara tem que tratar disso daqui antes de chegar na questão, tá ligado? Aí o cara sempre termina jogando um monte de coisa, né? Sim. Você, tipo, dá pra você contar umas 10 mentiras, tá ligado? Ou misturar a verdade com umas 10, 15 mentiras, assim, em 30 segundos de discurso. Né? Ó, o Miorim ia ter que desmentir a questão ia ter que explicar a relação da Igreja Católica com o regime de Franco. Né? Sim. Aí agora ele tem que explicar a Inquisição, saca? Sim. Isso é uma putaria. O cara tá, tipo... Aí já jogou um pelagianismo ali. não, aí tipo, ainda misturou liberdade de consciência com pelagianismo, tá ligado? Então, véi, o maluco tá espalhando merda, tá ligado? Cada merda dessa demora, tipo, Inquisição. Quando alguém fala Inquisição, véi, pra gente tratar desse assunto, a gente vai precisar de algumas horas aí pra entender o negócio, né? Algumas horas, assim, com um cara que manja pra caralho, explicando, ó, foi assim, Mesmo se ele quisesse fazer uma explicação só pra tocar no assunto, ele ia precisar de uns 15, 20 minutos, tá ligado? E ali os caras têm, sei lá, 2 horas pra conversar do todo, tá ligado? De um monte de coisa que nem é esse o tema. Tá ligado? Não, e outra, eu digo mais, o Tribunal da Inquisição foi infinitamente superior aos tribunais sumários que se estabeleceram em qualquer revolução. Porra. Tá ligado? Pega o que a Inquisição matou, né? E que não foi nem a igreja, de fato, que matou em, sei lá, em séculos, né? Não dá o que uma Revolução Francesa mata, tipo, em um ano, primeiro ano, tá ligado? Tinha católico que era contra a Inquisição. Com certeza, acho que o São Francisco era contra, não? Mas agora eu gostei. Javier Milley mandou R$10. Para o novo livro, ainda não recebi o anterior, devo me preocupar? E-mail, edunations098@gmail.com. Vou te enviar, mano. Tinha católico contra a Inquisição, né? O Molino era perseguido pela Inquisição, ele era contra. Ele dizia que naturalmente. Ele dizia, não, contra isso daí, velho. Não tá não. Mas é isso mesmo. Pessoal, quem ainda não recebeu o livro, mandem o comprovante de vocês no e-mail do Alta Linguagem, altalinguagem@gmail.com, ou aperte, escreva exclamação contato no chat, que vai aparecer o e-mail aí. Pode play? Pode. Cadê o banho? Bom, vamos Eu não sei, o Bel não queria estar aqui, ele tá morgado. deixar o Miorim Mas, enfim, debater. aí mas é foda. Quando você lida com Olha o gente spam aí também, um monte de gente falou que tava no spam. antirreligiosa, sempre tem isso, tá ligado? O cara... Eu tava vendo um vídeo do Christopher Hitchens, tá ligado? Irmão, merda atrás de merda, atrás de merda, atrás de merda. Eu digo, meu irmão, pra limpar cada uma dessa merda aqui e mostrar que você não está entendendo o que é que aconteceu de fato, tá ligado? Tipo, velho, é um ano. Só que leva, tipo, 10 minutos pro cara falar as merdas dele. Sim. Né? Aí ainda pra ter uma plateia de cretino dizendo que o Miorim tá tomando um cacete. É de fuder. De um maluco com o nome de Glaucio, né, velho?
dizendo que ele, tá, que precisa explicar o que ele... Alguém explica o que o Miorin tá falando. Porra, meu irmão, presta atenção, cara. Tá ligado? A galera tem muita má vontade com o Miorin também, pelo lance dele ser gordo e por ele ter a língua presa e a voz dele ser fina e... Caralho, tá parecendo a Chiquinha defendendo o Chaves agora, né? Não, isso aqui é a verdade. A galera tem má vontade com o Miorin por causa disso, cara, tá ligado? Tipo, é um... Que ele é gordo, sim, e daí? Que ele tem a língua Não, presa, é um sim, negócio e que daí? mostra que, tipo, direita e esquerda no Brasil são unidos pelo darwinismo social, tá ligado? São unidos pelo darwinismo social. Olha só. Que E pelo inglês quer dizer... capitalismo, né? Vai. Vai, vamos voltar aqui então pra pauta. Mas pareceu a Chiquinha defendendo o... Pareceu. Foi muito... Só porque o caralho. Miorin... O maluco tá comentando aqui no chat a questão do Miorin ser prolixo. Cara, mas eu achei ele tá falando super bem. Falou super tranquilão. Sim. Né? Sim, cara, eu fiquei Falou muito impressionado. bonito. Aqui na nossa live, às vezes o Miorin se empolga, velho. Aí, tipo, aí fala pra caralho. Beleza, tá ligado? É que quando tem convidado, ele gosta de debater, ele leva as também. coisas mais a fundo, né? Aí, às vezes, fica mais Ele prolongado manda o debate bem o dele. debate. Ô, Ele Anderson, manda quando que bem ele o vai estar debate. pronto pra ser enviado? Muito bem. Eu também. Também a galera se Vamos empolga. continuar aqui. Rio, Oi? Não, porque eu posso pedir pra Raíssa já pra ela deixar no site, porque o pessoal compra e já recebe na hora, tá? a última parada que a gente tem que falar. Pronto, vimos o corte.